É uma conversa franca de um pastor com as suas ovelhas. Amém? Eu posso ter liberdade de conversar com as minhas ovelhas, amém? Sim ou não? 20 ovelhas estão dispostas a ouvir. Amém ou amém? Amém! Glória a Deus. Então, hoje vai ser assim, uma conversa franca, um papo aberto. Botei a cadeira aqui, que a hora que eu sei, irmão, o microfone está para todo lado, filho. Me ajuda aí, que eu sei que o capeta não quer comprar igreja por nada. Bota normal assim. Isso, amém? Som. Ei, som. Som. Chifrudo, eu te conheço. Som. Ei. Bota aqui para mim o retorno. Fica tudo lindamente. Eu boto aqui atrás, aqui, ó. Pode botar atrás de mim. Aí. Som. Ei. 2 Timóteo 2,14. Todo mundo abriu? Vem. Cadê os diáconos para a gente orar? Cadê? Só sobe quando orar, filho. Vem. Vamos orar. Eu louvo a Deus pela vida desses diáconos aí, viu, irmãos? Esses homens de Deus aí, que todo mundo trabalha, todo mundo tá aquela correria do dia a dia, mas chega cedo. Clebão vem lá do Rio de Janeiro toda semana. Vamos aplaudir esse abençoado desse diácono mesmo. E ele sempre escreve no grupo. Como é que é o apelido dele? O apelido dele é Casa do Pai. Kleber é Casa do Pai. Porque ele sempre escreve: já cheguei na casa do Pai. Você dá sua mão aqui à frente. Deus, muito obrigado, porque nessa noite nós podemos te agradecer, Deus, em nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor vai fazer. Deus, essas ofertas venham a ser multiplicadas na vida de cada um aqui nessa noite, Deus. Aqueles que têm sido fiéis ao Senhor com os dízimos, aqueles que têm feito de tudo para colaborar com a tua casa, Deus, só o Senhor sabe como é um milagre manter esse local de pé, mas nós queremos fazer o teu melhor, porque milhares e milhares de vidas estão sendo alcançadas aqui nesse local, Pai. Deus, não é o nosso nome, não é por alguém, mas é pelo teu nome que está sendo feito aqui. Tudo que está sendo feito aqui, o teu nome está sendo exaltado e glorificado. Por isso nós estamos aqui, para te servir com a nossa vida, com tudo que temos e com tudo que somos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, que é bom. Casa do Pai. Eu vou voltar. Horrível essa piada. 2 Timóteo 2,14. Diz assim a palavra de Deus: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolva em discussões acerca da palavra. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Versículo 15, vai. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Diga para o seu irmão assim: Deus espera que você seja aprovado, irmão. Diga para ele assim: Deus espera que você se apresente a Ele aprovado. Alguém pode dar um glória a Deus, um aleluia aqui? Existe mesmo uma expectativa, como diz o pastor Alexandre domingo, no culto das 8h30, existe uma expectativa no coração de Deus para que a gente se apresente a Ele de maneira aprovada, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Versículo 16: evite conversas inúteis e profanas. E aí, irmão, quando a Bíblia fala conversa, é porque na época não tinha WhatsApp. Existe o WhatsApp hoje, né? Então você pode, tudo que significa conversa hoje, você pode pôr no Facebook, no WhatsApp, no e-mail. Está falando, está falando forte. Evita a conversa inútil e profana, pois os que se dão a isso prosseguem em cada vez mais para a impiedade. Versículo 17: o ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Versículo 18: esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Vai. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece
inabalável e selado com essas inscrições: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Versículo 20. Vai até onde Deus mandar, meu filho. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e barro. Alguns para o fim honroso, outros para os fins honrosos. Ponto. Olha aqui para mim, irmão. Vou pregar o que Deus colocou no meu coração. O tema da mensagem de hoje é tempo de cura, irmão. É tempo de cura. Fala para 3 pessoas assim: Deus te trouxe aqui hoje para te curar, irmão. Você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Essa doença espiritual te prendia numa vida de pecado, de uma vida, sabe, que você não conseguia se libertar. Você vai sair daqui hoje totalmente liberto para a glória de Deus. Em nome de Jesus, abre o teu coração. Abre o teu coração. Fixa a tua mente no que eu vou pregar hoje aqui. Eu oro, feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que ninguém se distraia aqui hoje. Todo espírito de dispersão, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo barulho, toda fofoca, todo disse-me-disse no nosso meio, eu repreendo agora em nome de Jesus. Que todos os espíritos malignos se calem agora no nome de Jesus. Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio, para curar e para libertar, em nome de Jesus. Irmãos, nessa passagem do apóstolo Paulo para o filho da fé, Timóteo, o filho dele para o seu sucessor, para a pessoa que ele amava, para quem ele queria o melhor, Paulo abre o coração de um jeito absurdo, e ele deixa claro para a gente que o maior sinal de que nós verdadeiramente somos novas criaturas e que nós estamos desfrutando de novos começos é o que, gente? É o nosso o quê? É o que? O nosso o quê? Testemunho. Olha para o teuzinho e diga para ele assim: irmão, é o teu testemunho que está em jogo aqui. O maior sinal de que verdadeiramente nossa vida mudou é o nosso testemunho. Todos à nossa volta estão olhando em primeiro lugar para a nossa vida e depois para aquilo que a gente está disposto a falar. Não há um discurso que seja mais poderoso do que o teu testemunho. 2 aleluia, glória a Deus, e um monte de gente olhando para mim. Não existe uma pregação que tenha tanto poder de convencimento como a tua história de vida. Você está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Fato é que está claro para nós, está claro para mim, está claro para você, está claro na Bíblia, que o nosso modo de viver deve falar mais alto do que o nosso discurso. O nosso modo de viver deve falar muito mais alto que o nosso discurso. O que a religião passa? Ela passa exatamente o contrário. Faz você entrar na igreja, vestir uma máscara linda de espiritualidade, um jeito lindo de espiritual. As pessoas olham para você, tem cara de espiritual. Agora nós temos câmera. Chega a câmera para mim aqui. Chega perto da minha cara aqui. A pessoa quando tem cara de espiritual na igreja, ela fica assim, ó, olha para mim, chega para mim, chega para mim. Cara de espiritual. Tem cara de espiritual, tem roupa de espiritual, tem jeito de espiritual, tem trejeito de espiritual, mas o coração é podre. Não tem postura nenhuma. Não fala como espiritual. Não se comporta como espiritual. Não trata as pessoas como espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, que existe uma coisa chamada cultura. E ontem nós aprendemos isso muito bem. Ontem um pastor veio do Nordeste, de Fortaleza, ele pegou, pagou a passagem dele. Deus disse para ele: vai lá no Rio de Janeiro ajudar o Felipe e a equipe dele. É um amigo meu, homem de Deus.
Ele veio ontem passar um dia com a gente, teve um dia proveitoso com os funcionários da igreja, foi maravilhoso. E ele estava ensinando a gente sobre cultura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Irmãos, existe uma cultura espiritual na Lagoinha. Se você quiser ver a cultura espiritual da Lagoinha, olhe para mim, pode olhar para mim, eu, pastor Felipe, olhe para mim. Eu quero ser, eu faço questão de receber essa pressão sobre a minha vida. Eu sou o teu pastor, eu sou o maior, eu sou o primeiro a servir aqui nesse lugar. Eu não tenho lugar para sentar. Quantos aqui podem dizer, ele já me deu até o lugar dele para eu sentar? É ou não é? É, eu sei que não veio, eu lembro uma irmã que veio aqui chorando. Quem foi pastor? Eles tiraram o meu lugar da bolsa do meu lugar. Tiraram a bolsa do meu lugar, pastor. Eu falei, não, mas é só uma bolsa. Ela, pastor, não se faz isso comigo. Mas que eu falei, é verdade. Eu falei, mas se o problema for o lugar, senta no meu ali. A Bíblia diz que maior é o que serve, é o que eu faço questão de te servir. Existe uma cultura, o testemunho é tudo, irmão. Testemunho é tudo. Fato que deixa claro para nós a Bíblia de que o nosso modo de viver deve ser muito maior do que o nosso discurso. Diga para o teu irmão que está do seu lado, diga assim, irmãozinho, olha para si, querido, o mundo lá fora está esperando ansiosamente que você pare de falar de Jesus e comece a viver igual Jesus. Para mim, Jesus, hoje eu estou numa dúvida de dia. As pessoas desse mundo, e gente, ninguém aguenta mais discurso de Jesus, irmão. As pessoas querem ver Jesus na nossa vida, na fila do banco, lá no hospital, lá no supermercado, lá no teu namoro. A tua namorada que vai dizer assim, para de falar de Jesus para mim, teu safado, você quer me pegar toda hora? Aí fica com o discurso é bonito, mas na prática não é nada. Vou dizer uma coisa para vocês, até eu, que sempre fui crente, espiritual, fiz seminário, eu lembro que uma vez eu peguei, mas não estava me aguentando com a Mariana. E a mão foi, gente, quando a mão foi, eu tomei um tapão na mão, que eu fiquei até tonto, porque eu falei, poxa, estava quase lá. Você me respeita. Falei, Jesus, dá graça. Tem que esperar 24 anos, 0 bala. Então, olha o que diz Romanos capítulo 19. Olha o que diz Romanos 19. Todo mundo conhece esse versículo. A natureza criada. Vamos ler junto comigo, que até a televisão está aparecendo agora. Vai. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Presta atenção, irmão. Todos, sem exceção, todos, sem exceção, vou repetir, todos, sem exceção, todas as pessoas que você conhece, todas. O dia que você falou assim, virei crente, a partir daquele dia eles estão aguardando, com muita expectativa, com ansiedade, com desespero, olhar para você e falar, deixa eu ver como é que Jesus é. É ou não é? E sabe o que eu tenho visto cada vez mais? Como que as pessoas, o mundo está carente. O mundo está carente de 3 coisas, gente. O mundo está carente de gente que tem brilho nos olhos. Eu vou falar com as pessoas e falar, esse que é o pastor aí da igreja, esse que é o pastor da igreja. Eu cheguei um garotão. Tudo bem? Boa tarde. Aí já acho estranho, porque todo pastor Senhor falou, boa tarde, Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia. Boa tarde, Senhor, sabe esse corpo, Satanás? Assim. Aí eu chego na mão, boa tarde, tudo bem, querido? Aí o cara começa a conversar e tal, e eu sempre, praticamente sempre ouço a mesma coisa. Você tem um brilho diferente no olhar, rapaz. O mundo está carente de gente que os olhos brilham.
O mundo está carente de gente que tem convicção na alma. Uma alma com convicção, uma alma equilibrada, sentimentos equilibrados, né, gente? Eu fico vendo cada maluquice que tem por aí, rapaz, em nome de Deus. Gente desequilibrada no sentimento. O mundo está carente de gente que tem brilho nos olhos, convicção na alma e chama no coração. Paixão no coração. Que fala de Deus com paixão, que respira Deus com paixão, que anda na rua, quando fala sobre Deus tem paixão, tem fogo, tem chama, a ponto de que ninguém consegue ficar parado perto. O rapaz, eu tenho que ir na tua igreja, eu tenho que seguir esse Jesus aí, me leva para perto onde você vai. O mundo está carente disso. E eu creio que chegou a hora. Chegou a hora, gente. Eu disse no WhatsApp. Vamos lá, que agora eu vou falar algo muito sério. Chegou a hora, a partir de hoje nessa igreja, não se usa no mundo espiritual, nem aqui na terra, a desculpa esfarrapada. Pastor, eu sou humano, eu sou de carne e osso, eu sou imperfeito, eu não consigo, pastor. Olha o silêncio da mão. Eu não quero mais, em nome de Deus, esse tipo de desculpa, porque sabe por quê? Eu sou imperfeito também, irmão. Eu sou humano por fora também, mas por dentro tem o Espírito Santo dentro de mim. O poder de Deus habita em mim. O Deus Todo-Poderoso está em nós para nos ajudar em todas as coisas. Olha para quem está do céu e diga assim: meu irmão, quando você não tiver força, Deus vai ser a tua força. Como é que é a música da pastora Mariana? Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou momento, Ele é eternidade. Ele é tudo, eu sou só. Deixa eu dizer para você, irmão, entenda uma coisa. Isso aí tem que ficar claro para você, para quando o diabo vier te acusar, quando o pecado vier te pegar, isso tem que ficar claro. Eu sei que eu sou pequeno, mas Deus é grande, meu filho. E maior é o que está em mim. A história aqui não é sobre mim, é sobre Ele. O diabo não tem que me encarar, tem que encarar Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É glória a Ele. É tudo dele, a minha vida. Aquela música é assim, né? É tudo dele, a minha vida é dele. Ele é tudo é Ele. Não tem uma música assim? Então olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, chega de desculpa. Chega de desculpa. Fala para 5 pessoas isso: chega de desculpa. Chega de desculpa. Ah, pastor, eu sou humano. Você é humano, mas o que está dentro de você é espiritual. O Espírito Santo habita em você. Ah, pastor, mas eu sou fraco. Ainda bem que você é fraco. Imagina se você fosse forte, você se acabava, meu filho. Pastor, minha carne é fraca. Ainda bem que se fosse forte, espraçalhava você todinho. Até a criança entendeu ali. E Jesus falou para pregar para os pequeninos, está vendo? Eles entendem tudo. Então essa é uma desculpa. E gente assim que inventa desculpa para tudo, que tem desculpa para tudo, isso aí vira uma doença, irmão. Escute bem, vira uma doença, vira um câncer, como a Bíblia diz ali. Vira um câncer no meio das pessoas. Tem desculpa para tudo. Eu quero te mostrar uma passagem fortíssima agora. Abre tua Bíblia em Juízes, capítulo 9, versículo 8. Muito forte. Esse aí que eu vou ler agora é o retrato da nossa geração. É exatamente assim que tem muita gente vivendo nos nossos dias hoje. Certo dia, isso é uma parábola que foi dita e revela exatamente a realidade de como é que a gente vive hoje. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Escute bem isso. E disseram a uma oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores saíram e disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores?
Depois as árvores saíram novamente e disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Versículo, só um minutinho, gente. O irmãozinho que está orando em língua aqui atrás está me atrapalhando, filho. Aqui, ora lá atrás, por favor, ali atrás na porta ali. Aí lasca, eu pedi só Jesus na minha vida hoje, tá que tá. Nunca teve. Fique esperto, irmão. Deus está aqui. Hein? Versículo 11: a videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Versículo 12: finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro. Olha isso aqui. Todas as árvores, depois que renunciaram ao próprio chamado, renunciaram a exatamente aquilo que Deus esperava que elas fizessem. Todas elas olharam para um espinheiro e disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Olha que forte. O espinheiro aqui é a referência à árvore mare. É referência às árvores ruins, que não dão fruto, que secam. Pelo contrário, que secam as outras árvores. Agora, olha que interessante isso. Eu nunca se viu tanta gente no nosso meio, pelo pouco que tem, sendo enfeitiçada, sendo enganada por Satanás, pelo pouco que recebe na igreja. Deus quer derramar um poder sobrenatural sobre a tua vida, irmão, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida espiritual, e a pessoa recebe uma gotinha de Deus, já se acha demais, parece que já é iludida por Satanás. Não aconteceu nada, não viveu nada ainda, só está começando a igreja, tem 1 ano e 10 meses, a pessoa já está: eu sou já o profeta da igreja, eu sou o... Olha para os outros com um olhar, rapaz, julga as pessoas, não tem paciência com os outros, mas espera que os outros tenham paciência com ele. Isso fala de quê, gente? Fala de doença. E eu vim falar hoje sobre esse tipo de atitude que acontece com a gente. Quando que a gente está doente e nem percebe que está doente. É um puro e genuíno, que é amar e servir pessoas. 3 genuínos, glória a Deus, todo mundo olhando para mim assim. A Lagoinha de Niterói não existe por minha causa. A Lagoinha de Niterói não é uma causa minha, irmão. Olha aqui para mim, isso aqui não é minha causa. Isso aqui não é a minha vida. Ah, pastor, você está aqui dando. Você faz isso porque aqui é a tua vida, isso que você está por fora, meu irmão. Nunca quis morar no Rio de Janeiro. Nunca quis voltar para Niterói. Minha vida era Belo Horizonte, estava feliz lá. Eu voltei porque Deus mandou voltar por sua causa. Deus mandou voltar por causa de você, para a tua família, por sua causa. Eu estou sem dormir há 1 ano e 10 meses. Só isso, mais nada. Por sua causa, mais nada. Agora, se é por sua causa, não pode ser por a causa de várias outras pessoas? Ou elas são tão ruins que elas não podem estar no nosso meio também? Será que elas são tão piores que nós? Quando a gente entender que a Lagoinha de Niterói não existe por causa de mim, ela não existe para corresponder aos nossos caprichos, ela não existe para corresponder aos nossos desejos. A Lagoinha não existe por causa disso. A Lagoinha existe por causa de vidas, pessoas que serão alcançadas para a glória de Deus. Milhares que ainda virão para a glória de Deus. Se você faz parte disso, meu irmão, dá um glória a Deus, dá um aleluia, aplauda Ele. É para corresponder ao anseio de vidas que estão desesperadas. Se você for ali em Caraí, então você vê um monte. Se você for aqui andar pela Roberto Silveira, você vê milhares de gente, pessoas desesperadas,
precisamos ouvir de nós que existe sim um lugar para recomeçar, irmãos. Não é sobre nós. Pastor, quanto tempo que eu vou ser reconhecido no ministério? Não sei nem se você vai ser reconhecido. Você está preocupado com isso? Você está no lugar errado. Pastor, quanto tempo que falta para eu ter um ministério na igreja? Depende de você. Você quer ter um ministério para quê? Para aparecer ou para que ele cresça e você diminua? Se for para aparecer, você está na igreja errada, irmão. Se você está mais preocupado em conseguir uma vaguinha no louvor, você está no lugar errado. Deixa eu abrir meu coração. Se você está preocupado em aparecer um dia no microfone falando, você está no lugar errado. Ah, por que o fulano não prega? Porque não prega, ponto final. Por que o Beltrano? Por que é só o pastor Felipe que prega? Porque é o pastor Felipe que prega, ele é mais bonito. Pode ser, desculpa se quiser. Não é assim, irmão. Isso não é ser igreja. Isso não é ser. Se na cultura da tua igreja que você era, você fazer isso, faça lá, volte para lá e continue fazendo lá. Mata o pastor lá, não vem matar nenhum pastor aqui não. Glória a Deus! Grava essa mensagem de hoje aí que eu vou dar para todo mundo depois. Aleluia. Essa não é a nossa cultura, irmão. A nossa cultura é a cultura do servir por amor. Se eu aparecer, amém. Se eu não aparecer, amém. Eu quero sentar ali. Eu quero ver vidas restauradas, pessoas libertas, pessoas curadas. Eu quero ver os meus amigos levantando a mão para Jesus. Se vão me ver, ok. Se não vão me ver, eu não estou nem aí. Que ele realmente cresça e eu cada vez mais diminua. Essa é a nossa cultura. Essa é a nossa visão. Essa é a igreja da Lagoinha. Isso a gente aprendeu. Eu aprendi isso com meu sogro, irmão. Homem simples. Nunca procurou orgulho, vaidade. Nunca procurou honraria de homem algum. Nunca pediu. Sabe o que ele falou para mim? Filho, não entendo gente que pede para pregar. Eu falei, nem eu, pastor. Ele falou, nunca pedi para pregar em lugar nenhum. Quem levanta é Deus, irmão. Quem levanta é Deus. Está cantando funk aí, só Jesus. Quem deu o dinheiro para o funk? Quem ensinou funk desse garoto? Pessoal do Kids aí, por favor, vamos conversar depois. Peraí, filho, papai, deixa papai pregar agora. A mamãe vai conversar com você aqui, negócio do brilho, sabe? Amém, irmãos? Todo mundo está entendendo aqui essa pregação? Todo mundo está recebendo no coração, amém? Amém? Eu falei, tem gente que não está levantando a mão, estou até assustado ali. Estamos doentes. Nós estamos doentes quando não estamos dispostos a abrir mão do pecado. Muito menos quando não estamos dispostos a carregar a nossa cruz. Eu nunca vi disso. Como é que a pessoa pode achar que ela consegue ter uma vida espiritual caminhando lado a lado com o pecado? Pastor, por que fulano consegue? Naturalmente ele deve estar vivendo longe cada vez mais do pecado. No versículo 11, lá de Juízes, capítulo 9, olha o que diz a Bíblia. Versículo 11, Juízes 9, 11. Eu vou ficar só nesse texto. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? É saboroso, é doce, né? É gostoso, não é, irmão? Aquele pecadinho que ninguém sabe, só você. Aquele que você é estimação. Tem pecado, tem irmão que está se corroendo toda a cadeira assim, ó, meu Deus, como é que ele sabe? Um pecadinho de estimação que ninguém vê, só você vê de madrugada, quando você se expõe para as pessoas. Se tranca num banheiro, na sala do teu trabalho, ninguém vê. Mas, irmão, poderia alguém enganar ao Deus Todo-Poderoso que vê tudo no céu, na terra e debaixo da terra? Olha que a figueira disse: deveriam renunciar um fruto saboroso e doce? Olha para o teu vizinho e diga para ele assim: hoje à noite você vai renunciar esse pecado em nome de Jesus. Bate em 3 pessoas e diga assim: tu vai renunciar esse pecado hoje em nome de Jesus. Vai renunciar esse pecado hoje, pastor. Só eu sei como é difícil, mas hoje você vai ser liberto em nome de Jesus. Agora, vocês nunca ouviram da minha boca e nunca vão ouvir. Eu nunca julguei uma pessoa por ter caído em pecado. E nunca neguei uma pessoa de viver diante de Deus por conta de pecado.
Não, irmão, você não pode, porque você peca muito. Isso é mentira, eu nunca falei isso. Sempre ensinei as ovelhas aqui da Lagoinha que a libertação do pecado é um processo. E a primeira coisa que eles têm que querer é decidir não viver mais no pecado. O problema está exatamente aqui. Pessoas que não decidem viver com o pecado. Não, pastor, eu consigo esconder, ninguém vai ficar sabendo. Deixa o versículo lá. Até porque, pastor, é gostoso, é saboroso, é um fruto maravilhoso. Assim, gente que fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, limpinho, 0 bala. Aí depois dá uma escorregadinha. Eita, quase que foi um merezinho assim. Quando eu falo pecado, não falo só sexual, não, irmão. Tira isso da tua cabeça. As pessoas acham que é só pecado sexual. É uma fofoquinha. É uma mentirinha. É, irmão? Mentira, pastor, foi só mentirinha. Mas é um pouco do trabalho. Eu pensei de leve, eu pensei assim. Nem o patrão sabe. Mentira. Hã? Não entendi. A maracutaia. O que é maracutaia? Não entendi nada. Isso é indireta? O que é maracutaia? Trambique? O irmão está num nível mais elevado ainda. Eu estou aqui embaixo ainda, na mentirinha, de levinho. O irmão já está no contrabando, sequestro. Ô, irmão. Maracutaia, é o famoso sandália, irmãos, em nome de Jesus, que a gente saiba aqui hoje com uma decisão no nosso coração: eu vou ser liberto dessa mentira do inferno, eu vou ser liberto dessa vida pecaminosa, eu vou receber e vou viver um processo a cada dia. Você já me procurou ali fora domingo, falou: pastor, ele me perguntou tanta coisa, gente, mas tanta coisa. Pastor, mas eu não faço isso aqui. Isso aqui. Eu estou assim, Jesus do céu. Aí eu falei: irmão, você está frequentando qual GC? Aí ele falou: Novos Começos. Eu falei: você está no GC certo. Que é um GC que vai te ensinar que a vida cristã é um passo de cada vez. Porém, tem que haver em nós a decisão de abandonar o velho homem. Sabe por que ele não sai de perto de você? Porque você não abandona ele, você gosta dele. De vez em quando você chama ele no WhatsApp. Você chama, você sabe. Você fuxica o Instagram dele. Você entra no Facebook do velho homem, você sabe onde é que é o endereço. Você vai no Google e caça ele. Lembra disso? Pastor, por que eu não consigo ser liberto? Eu estudo a Bíblia, eu vou no culto. Porque você gosta dele. O dia que você chegar e dizer assim: pastor, eu não gosto dessa vida imunda que eu estou vivendo, eu odeio essa imundice de pecado, eu odeio falar mal dos outros, eu odeio contar mentira, eu odeio maracutaia, eu odeio essa porcaria, eu não gosto, pastor, eu preciso ser liberto. Irmão, eu não vou precisar nem orar por você. Naquela mesma hora, o poder de Deus vai te libertar. Para aplaudir o Senhor nesse lugar. Logo, a gente tem que querer mudar, irmãos. A gente tem que decidir mudar. Quer continuar usando o argumento da graça de Deus? Pastor, mas Deus me perdoa. Lógico que perdoa. Mas Deus quer olhar para nós e ver a gente avançar, gente. Tem gente que cai toda hora. Ah, Marquinhos, o cara está bem. Não, pode ficar aí. Só estou falando ideia contigo. Eu estou conversando, entendeu, Marquinhos? O cara vai, tá crente, tá bem, mas é sério, e vai, pá. Aí o cara vai, pum, falha. Mas você acha que Deus vai te matar? Lógico que não, irmão. Acho que Deus vai te perdoar. Mas você acha que você vai continuar daqui para lá? Lógico que não. Vou voltar. Tudo de novo. E às vezes um problema, esse é o grande problema. O problema é que quando às vezes a gente volta aqui atrás, sabe o que aconteceu? A gente machucou um monte de gente aqui, ó. A gente arrebentou com um monte de gente aqui no processo. Aí o que a gente tem que fazer? Um passo cada vez, restaurar um por um.
Então aqui não foi assim não, deixa eu te falar, olha para mim, calma aí, tá? Pô, irmão, faz. Aí, o que o diabo faz? É cansativo, é muito mais cansativo voltar e começar de novo. Muito mais cansativo. Deus está falando aqui hoje, amém? Amém. Gente doente não vive a conversão, pelo contrário, vive a inversão. Não quer aceitar o Evangelho de Jesus, mas quer que o Evangelho de Jesus aceite ele. Aí ferrou. Eu vou repetir: gente doente não vive a conversão, vive a inversão. Não aceita o Evangelho de Jesus, mas quer que o Evangelho de Jesus aceite ele. Isso é uma característica de que a gente está doente. Pastor, Jesus não pode me aceitar? Lógico que ele pode te aceitar. A questão é: você está disposto a aceitar o Evangelho de Jesus? Olha o silêncio da morte. Olha o silêncio. Metade da igreja vai aceitar Jesus hoje. Para viver uma vida plena com Deus, a gente precisa ter coragem. Deus está olhando para a terra e buscando os corajosos. Gente que tem coragem de abandonar o pecado. Gente que tem coragem de abandonar as práticas do pecado. Só assim é possível nascer de novo. Só assim é possível experimentar um novo nascimento. A gente precisa se reeducar. Deus quer nos ensinar. Deus quer nos reeducar. Sabe o Tito? Sabe o que eu estou fazendo com ele? Estou educando ele. A criança nasce, é um processo. Primeiro ela nasce, depois ela vem o quê? Depois do nascimento, a fase do aprendizado. Primeira fase do nascimento, depois a fase do aprendizado, para depois a fase da vivência. Tem gente que quer inverter o valor. Pastor, converti, eu quero viver. Não, ei, quer viver? Calma. Agora você vai aprender. Olha Deus falando. Agora você vai aprender. Ah, mas eu estou com pressa, eu quero viver. Ei, você é como um bebê, filhão. Você tem que aprender tudo. Vai voltar lá, vai aprender o que é ter uma vida com Deus, o que é ser crente de verdade, para só então você começar a experimentar a vida eterna que Deus tem para a tua vida. Ou você espera que uma criança nasce e já saia vivendo? Acho que não. Tem que aprender. Mariana, tadinha, eu fico com a pena dela. De 3 em 3 horas o moleque quer comer com o Davi. Mariana, eu só vejo Mariana assim: amor, pelo amor de Deus, olha por mim. Olha por mim. Eu já estou com ela assim: vamos pro próximo. Mateus capítulo 6, versículo 24. Já estou terminando. Mateus 6, 24. E irmão, glória a Deus, hein? Jesus falou forte agora, hein? Até o telão do rolo hoje. Vamos lá. Brincadeira. Ninguém, vamos ler junto comigo, vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus ou a dinheiro. Aí você põe ali, ó. Aí você pode pôr dinheiro, a prostituição, ao pecado. Ou seja, nada pode substituir o lugar de Deus na nossa vida. E esse é o grande problema. Gente doente coloca Deus no trono domingo e tira ele segunda de manhã. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Então, pastor, como é que eu faço para identificar quando eu estou doente? Eu não estou nem enxergando. Porque uma vez alguém me disse um negócio que eu falei: é uma pura verdade. Inveja é igual bafo. Quem tem é o último a saber. Quem tem bafo está quieto, está em silêncio, está concentrado, está fugindo, não quer rir, está perto, está. Gostei da piada. Não só a inveja, mas quando a gente está doente também, parece que a gente é o último a reconhecer que está doente. Então eu vou te dar 4 características que marcam quando a gente está doente. Se você gosta, marca aí, para você não esquecer. Nunca mais você pregar para o Brasil inteiro isso. A gente está doente quando a gente não quer assumir e aceitar as responsabilidades
E os desafios da vida de um cristão. A gente está doente, isso é a marca de que a gente está doente. Irmão, se existe mudança para ser cristão, maduro é aquele que aceita, doente é aquele que diz, eu não preciso disso não. Isso é, porque Deus me ama do jeito que eu sou. Gente que não quer assumir a responsabilidade, gente que não quer pagar o preço, gente que vive uma vida acomodada, que não deseja a mudança, não quer, só de pensar em sair da zona de conforto, a pessoa fala, pastor, vou me matar. Eu não consigo ser assim. Isso é a marca doença. Está doente, é árvore doente espiritualmente. É árvore que vai ser sufocada pelos espinheiros. É árvore que vai ser triturada pelos espinheiros da vida. Não tem jeito, é a marca da doença. Não existe nada mais destruidor numa igreja, gente. Não existe nada que destrua mais uma igreja do que gente que não deseja se comprometer. É ou não é? Um é verdade da Marcela, obrigado, viu Marcela? Tamo junto. Eu vou repetir, não tem coisa pior para uma igreja do que gente que tem medo de se comprometer ou não quer se comprometer. Pastor, não quero, quero ficar aqui no meu banquinho, tá gostoso essa porta, tá aqui, poxa, eu estou encostado. Eita, encaixei na cadeira, coisa boa. Coisa linda. Não se compromete com nada. Repete comigo, diga assim, irmão, bem alto, diga assim, o comprometimento. Mais alto, o comprometimento gera crescimento. Logo, quem não se compromete nunca cresce. E quando eu deixo de me comprometer, eu estou declarando para o mundo espiritual, para o céu, para a terra e para o inferno, eu decidi parar. Quando você deixa, irmão, eu vim para a igreja, mas não quero me comprometer com as coisas, eu quero só vir, pastor, eu só quero vir para a igreja. Eu só vou aqui, esse lugar que eu gosto de nada. Eita. Pastor vai fazer um lounge ali, com sofá, assim, grandão, com tudo, televisões. Vou até dormir na igreja agora. Vou abandonar minha casa. A pessoa só quer o conforto do físico, mas não quer o confronto do espiritual. Aleluia! Meu Deus, cheguei a sumir na câmera, chegou. Que ele cresça, eu diminuo nessa hora. Gente que não quer se comprometer só quer o conforto do físico, mas não aceita o confronto do espiritual. Evangelho é confronto, irmão. Se você não quer ser confrontado, deixa eu dizer para você, você é bebê demais para permanecer. Glória a Deus! Deixa eu dizer uma coisa, se você não quer ser confrontado, você é fraco demais para avançar. Pastor, por que você está sendo duro assim? Porque chega uma hora, irmão, que eu como um pai espiritual tenho que falar a verdade. Eu não consigo mais ver tanta gente boa sofrendo, chorando, depressão, confusão, brigaiada. Eu vou sair do grupo, eu vou entrar em grupo. Pastor, eu não estou chateado, estou birrado. Pastor, eu estou que não sei o que, estou que vou também. Eu vou botar foto mesmo para todo mundo ver. Bota foto para metade da bunda para fora para todo mundo ver. Que crente é esse, irmão? Crente aonde? Me explica, onde que é crente isso? Onde que é crente? Onde que é crente? Eu não posso aceitar um negócio desse mais. Chega. E por isso, irmão, no que diz respeito, olha para você. Esses dias, ninguém quer mais o bem do meu filho do que eu, irmão. Nenhum de vocês quer mais. Vocês podem ver, ele é bonitinho, ninguém quer mais. Mas esses dias, eu e a Mariana pegando e vira e mexe, está dando um sarrafo nele. Porque começou a postar uma coisa que não é. Eu não aceito, não ensinei ele a ser assim, estão pegando mesmo. A mãe está pior que eu ainda. Mariana, que jeitinho dela,
papai, brilha. Irmão, desce o brilho do garoto. Ele está correndo para mim, papai, eu quero meu papai, eu quero. Porque a Malena desce o brilho mesmo, não quer nem saber. O menino chega para mim brilhando. Mas sabe o que é isso? O nome disso é amor, irmão. O nome disso é amor. Quem ama, corrige. Quem não ama, deixa fazer tudo que quer. Faz se você quiser, vai, faz. Quem não ama, faz. Quem não ama, quer você só para dar dízimo. Quem não te ama, quer você na igreja para contar como número. Quem não te ama, quer você só para pegar a tua oferta. Eu estou aqui para pegar teu dízimo. Eu estou aqui nem para a tua oferta. Eu estou aqui para sarar teu coração, te ensinar a palavra que liberta. É por isso que eu estou aqui. Eu não vou deixar de pregar a verdade por causa de... cheio de igreja aí. Então, nesse momento agora, por comprometimento, eu quero que todos os voluntários da igreja fiquem de pé. Todos os voluntários da igreja, todos que são voluntários da igreja, todos. São diáconos da igreja, voluntários da consolidação, todos pastores, obreiros, todos que são voluntários dessa igreja lá no meio de Niterói. Fiquem de pé. A igreja vai aplaudir esses irmãos e essas irmãs aí. Guerreiros, te dão o seu dia, te dão o seu tempo. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos honrar os diáconos, os obreiros, os líderes de GC. Fiquem de pé também, nós queremos te aplaudir. Glória a Deus. Vai sentar. Que Deus mantenha seu coração, meu irmão, com esse coração humilde, centrado. Você não está aqui para servir família Valadão, irmão. Você não está aqui para servir Igreja Batista da Lagoinha. Você não está aqui para servir pastor, título de ninguém. Você não está aqui para fazer graça para mim. Você está aqui para servir essas pessoas que estão ao seu lado agora aí, ó. Pastor, não estou servindo a Deus. Você serve a Deus quando você serve o próximo. Se você não serve o próximo, não, pastor, eu quero servir a Deus. Quem que é esse irmão aí? É ele que tem que servir. Isso chama comprometimento com aquilo que Deus se compromete. Deus se compromete com o quê? Vidas. Com o tempo a gente aprende que nem todo mundo que começa com a gente termina com a gente. Eu estou vivendo isso na pele. Que nem todo mundo que está no janta. A gente vai vendo quem realmente ama a gente de verdade. Ama o nosso coração. Ama essa igreja de verdade. Ama você de verdade. Teve muita gente que já passou por mim, pastor, eu amo essa. Não ama nada. Primeira oportunidade que teve, primeira proposta que teve, ó, alô peito. Então a proposta é maior do que o propósito. Com o tempo a gente vai aprendendo quem é quem. Eu espero que os irmãos tenham sabedoria e discernimento para discernir quem é quem. Por isso que eu estou falando, pode olhar para mim, de mim vocês podem cobrar o que vocês quiserem. Pode cobrar o que vocês quiserem, pastor. Eu vou cobrar. Pastor, mas estou cobrando até pouco, inclusive. Verdade. Só me liga depois da meia-noite. Lá no WhatsApp. E sabe qual é a maior desculpa? Eu tenho visto tanta desculpa esfarrapada para a pessoa não se comprometer. A pessoa não se compromete, ela usa a Bíblia como desculpa. Pastor, há tempo para todo propósito debaixo da terra. Esse dia eu fiquei com a tentação de chegar para o irmão, pegar pelo colarinho e falar para ele assim: rapaz, seja homem suficiente para assumir que você não está disposto a se comprometer. E para de botar a culpa no relógio de Deus, que Deus nem relógio tem. É tempo. Meu tempo já foi. Meu tempo de servir já foi. Olha para o teu vizinho e teu tempo de servir agora, meu irmão. Se comprometa com o reino de Deus. Se comprometa com as coisas de Deus. Pessoas curadas se comprometem. Pessoas saradas se comprometem. Pessoas doentes não se comprometem. Gente doente tem medo de se comprometer. Gente doente não quer esse negócio não. Sabe aquele camarada que mora com a pessoa, sabe que tem que casar, mas não casa? Está com medo de se comprometer, irmão? Que homem é você, rapaz? Dá seu sobrenome para essa mulher, rapaz.
tivesse uma herança de 100 bilhões, pastor, se eu fizer, eu vou ter que dividir com ela. E aí eu não consigo viver com 50 milhões. É pouco para mim. Gente doente que não sabe se comprometer, não tem coragem de se comprometer. Gente que não tem coragem. A primeira marca é essa: não se compromete com as coisas de Deus e não se compromete com a vida que o Evangelho produz em nós. Não se compromete. Quando a gente entender que tudo isso aqui que está acontecendo no nosso meio, tudo isso aqui que está vivendo, tudo que está acontecendo aqui não é sobre nós, é sobre pessoas, tudo vai mudar. Né, Negão? Foi a nossa conversa ontem. Quando a gente entender que tudo que está acontecendo na Lagoinha de Niterói não é sobre a gente, irmão, é sobre pessoas. Mais exatamente, mais de 5.800 pessoas, que inclusive já levantaram a mão aqui à frente e disseram: eu quero recomeçar. Todas as nossas vaidades, palhaçadas, disse-me-diz, vão cair por terra. Todas as nossas desculpas. Só em Niterói, irmão, são mais de 600.000 pessoas que não conhecem o Evangelho, ou não vivem o Evangelho. Só em Niterói, fora São Gonçalo, que deve ser mais de 1 milhão. São Gonçalo é muito grande. Aí você põe Maricá, põe Rio de Janeiro. Para dizer para você abrir mão dessa vida doente aí. Para você abrir mão dessa vida que está te corroendo por dentro, está acabando com você. Pastor, eu estou cansado. Irmão, eu estou pregando para crente hoje, tá? Estou pregando para a igreja. Vai ter um monte de gente aceitando Jesus aqui, mas eu estou pregando para a igreja hoje. Glória a Deus! Amém! Estou pregando para a igreja, de propósito, para a igreja. Deus me trouxe aqui para falar com as minhas ovelhas. Que hoje à noite você abrir mão dessa vida doente. Glória a Deus! Glória a Deus! Que está te corroendo por dentro. Está destruindo a tua mente. Está te fazendo ficar confuso. Está te deixando maluco. Porque um dia você está bem, outro dia você está mal. O que está faltando, pastor? Decisão, posicionamento. Chega. Eu me arrependo. Eu me arrependo da vida que eu vivi até hoje. Eu me arrependo da maneira como eu estou levando o Evangelho. Eu me arrependo da vida que eu estou vivendo na igreja.